nós efetivamente estamos em face, além de uma imagem muito bonita, mas o que nós temos além de concreto é mais um centro comercial. E queria dizer-vos, para começar, a Feira Nova, atual Pingo Doce, cresceu há pouco tempo para o trigo. Do outro lado da Feira Nova, em frente ao Lidl, vai nascer o Auchan, o Jumbo. O Jumbo é da companhia Auchan, mesmo em frente ao Lidl. Agora este vai ser o maior de todos. A pouco mais de 1 km, na Rua das Varjas, da estrada que vai do Alto Forte para o Martins, temos ainda o Alto, o Pingo Doce e o Continente. A Coente, a cerca de 2 km, temos a linha reta, temos a Gloura Shopping. E depois ainda temos o Cascais Shopping, um bocadinho mais lá abaixo. Eu penso que isto é um atentado contra as pessoas. Este novo centro comercial é um atentado contra as pessoas. Quanto ao terreno, que é considerado de interesse estratégico, foi votado ao abandono. Eu conheço bem o terreno, vou para lá frequentemente passear com os meus cães. Foi votado ao abandono desde há muitos anos. Tornou-se uma descarga de lixo, pneus e outro lixo de componentes automóveis, muitas vezes perfeitamente identificado. Fiz fotografias que identificam os infratores. Se quiserem, eu digo extensão. Mas basta lá ir ver. A Polícia Municipal e a Câmara, quando eu digo a Câmara, eu digo os diversos executivos. Não digo esta Câmara, digo a Câmara. Nada fizeram. Quanto à consulta pública, é verdade que nós estamos todos a fazer. Mas isto é um bocadinho de uma paródia. Estou a dizer no sentido italiano da Bela Arte. É um bocadinho uma paródia. Porquê? Porque a fixação edital que está ali no café, aqui dentro, que ninguém leu, eu fui lá pessoalmente, as pessoas não viram, cumpre-se os requisitos são legais, passado o prazo, está feito e a coisa está andando. Um empreendimento deste tipo, na Suíça, por exemplo, seria submetido a um amplo debate público, onde as salas estivessem, como este nós, por exemplo, e terminaria com um referendo local. Mas nós não estamos na Suíça, eu sei. Queria fazer um apelo à população, pronunciem-se contra. A luta é desigual, tendo em conta que nenhum partido ou movimento representado na Governação Conselhia votou contra. Mas o projeto é mau. Sobre o empreendimento propriamente dito. Para adoçar esta aberração, encena-se a Sintra dos Pequeninos. Eu sei isto através dos jornais. A Sintra dos Pequeninos. Isto é risível. Aqui, os nossos filhos, que quiserem ver o Castelo dos Mouros ou o Palácio da Pena, senhores eleitos, arranjam os autocarros, metam-nos nas escolas e levem-nos ver os originais que estão ali bem perto. Os originais. Bom, eu ia adiante. Eu tenho algumas sugestões. Mantenham o terreno limpo. Plantem mais árvores, façam um parque para as pessoas passearem, mas não se limitem a cortar a relva, porque naquela parte que está ali, na Rua do Alecrim, onde eu vou também muita vez. A minha mulher vai lá todos os dias a minha mulher lá vai, mesmo quando chove, infelizmente. Ela lá quer ir. Então, lá está uma relvinha cortada, está aqui bem subempreitada, mas ao lado da relva estão quilos de lixo. Ao lado, ali na Rua do Alecrim, onde está o parque, todos os bancos estão partidos, não há um único caixote de lixo. Já há alguma prostituição e existem garrafas de lixo ao lado da relva bem cortada. O que eu peço é o seguinte: atraiam indústrias que tenham menos impacto. Indústrias farmacêuticas, por exemplo. O Dr. Basílio Horta tem, digamos aqui, um grande privilégio, porque ele foi presidente da AICEC. Ele tem credibilidade suficiente para atrair outras indústrias que não tenham este impacto. Construam centros de dia e lares para a terceira idade, porque a população desta terra tem envelhecido. A terra e esta zona já pagaram e continuam a pagar o seu tributo quando construíram a tabaqueira. Quando o vento vem do sul, é o cheiro a lixo, vai lá trajou-se, ou o cheiro a tabaco. O centro da Árvore devia ter um fontanário, um jardim, quiçá um poder, para as pessoas poderem conviver. Em vez disso, tem um stand de automóveis de segunda mão. O único banco que existe ali é o banco da paragem do autocarro. As ruas estão sujas, não existe insegurança. As águas pluviais não possuem redes de escoamento e vamos aguar a céu aberto até ao barraco. Resolvam esses problemas e melhorem a qualidade de vida das pessoas. Não matem o pequeno comércio da Abrunheira.
Na Abrolheira, o pequeno comércio, ainda existe o livro do fiado. Há pessoas que vivem na miséria desta terra e que vão comprar a fiado ao pequeno comércio da Abrolheira. O que vocês estão a fazer aí, não digo deliberadamente, mas vocês sabem a conclusão, é matar o pequeno comércio desta terra. Em conclusão, Sintra tem já um dos maiores índices de superfícies comerciais do país. Sintra já possui uma das maiores aberrações arquitetónicas do país, o Cacém. Sintra é, em paralelo, uma zona de paisagem protegida e património da humanidade. Sintra não pode continuar com esta dualidade de critérios. Por um lado, o Parque de Sintra, estou a concluir, Sr. Presidente, agora. Por um lado, o Parque de Sintra, com as suas paisagens de palácios, e por outro lado, os centros comerciais, insegurança, desordenamento automóvel, inexistência de passeios e outros elementos básicos para um país do primeiro mundo e de um conselho que quer recuperar qualidade para as pessoas. Foi uma das propostas da Presidente que eu apoiei e apoio este projeto. Parem, pensem nas pessoas. Obrigado, Sr. Este plano tem algumas desvantagens, é certo, mas também tem aqui grandes vantagens. Ponhamos na pele, por exemplo, de um município, de um freguês, da freguesia de São Pedro, que, por alguma razão, não gosta de ir à Feira de São Pedro, acha que é uma coisa medieval, e também não vai aos mercados municipais, que há vários, porque acha que é uma coisa pouco moderna, e que também não vai à mercearia da Dona Lourdes, porque acha que é um carro de carreira, e que o leite lá é mais caro do que os outros. Então, quais são as possibilidades deste município? Bom, não são muitas. Ele pode ir ao Fórum Sintra, ao Pingo Doce, pode ir ao mini preço do Parque, pode ir ao Lidl, vai poder ir ao Jumbo, ainda pode ir ao Corte Inglês da Beloura, mas realmente não há nenhum continente. E isto é uma situação de enfim, algum embaraço, para não dizer vergonha, porque este cidadão, este município, este sintrense, para fazer compras no continente, tem que ir ou à Amadora ou ao Cascais Shopping. Obviamente, qualquer pessoa compreende a urgência de ter um continente. Eu desde já manifesto totalmente favorável ao continente. Acho que devia haver um continente em cada esquina. Não acho nada que o continente trate mal os fornecedores e que paguem poucos impostos, ou aquelas coisas de murchamento. Acho que isso não deve ser bem assim. Eles dizem que pagam impostos todos. As pessoas que lá trabalham, quer dizer, aquilo mais recibo verde, nós estamos todos a recibo verde. Isso também não acho que isso seja um grande problema. E, portanto, acho que deve haver apoio dos municípios, dos fregueses, ao continente. Nós contamos com o continente, mas, senhores e os decisores políticos, nós também gostávamos de contar convosco. E gostávamos de contar convosco porque, por exemplo, resolver problemas das nossas experiências e dos nossos velhos, que se estão em São Pedro e por alguma razão não querem ir ao Portal dos Pequeninos, ou Cinza dos Pequeninos, e querem ir aos verdadeiros museus, não têm passeios para ir ao Palácio Nacional. Os meus filhos e os meus pais não podem ir de São Pedro à Vila porque não há passeios. Resolvam isso. Ponham-nos um continente em cada esquina, mas ponham passeios para podermos ir à Vila. Isso. O PPN não é novo. Já no ano 2000, curiosamente, também no mandato do Partido Socialista, foi tornado público um aviso que dizia: considerando o direito de participação dos interessados, podem ser formuladas sugestões, bem como apresentadas informações sobre qualquer questões que possam ser consideradas no âmbito dos respectivos procedimentos de elaboração para a morada e a morada indicada. Já nesta altura participei com outro cidadão, morador aqui na Abrolheira, enviando as nossas informações e sugestões. Hoje, com o Congresso, elas são aumentadas. O conteúdo atual do PPN, do PPAN, no seu conjunto, não é um documento muito acessível para a maioria da população entender. A informação é muito técnica e leva ao afastamento da sua leitura, isentando as críticas, sejam elas construtivas ou não. É um projeto para ser analisado por instituições isentas, sérias e honestas, sobretudo limpas de corrupção, caso contrário é um embuste. Ler o volume 1, caracterização e diagnóstico, com 592 páginas, não é fácil nem aliciante. O volume 2, relatório ambiental, com 51 páginas, aconselho a ler, onde refere a algumas situações muito pertinentes e pontualmente muito relevantes, enquanto outras situações
parecer favorável será um pouco controverso. É a minha opinião. O volume 4, o regulamento com 53 páginas, já se torna mais acessível de apreciar, mas um tudo nada completo. É chamado o plano pormenor da Abrunheira Norte, mas a Abrunheira, desde que foram construídas as rotundas, começou a ficar mais pequena. Hoje a Abrunheira começa, onde agora terminam sensivelmente os 70 hectares de terreno de propriedade da Solar. Isto, segundo nos indica a placa deslocada pela terceira vez para locais diferentes. Sobre esta matéria, em devido à altura, eu fiz a minha reclamação na Assembleia de Freguesia de São Pedro de Nascimento. O plano não prevê a colocação escolar para as crianças do agregado familiar das cerca de 1000 pessoas oriundas de outras localidades para habitarem no empreendimento. Não creio que sejam pessoas idosas os novos moradores. Ou seja, o aumento de matrículas no Jardim de Infância da Escola EB1 existente pode já não ter condições para responder ao desafio. A situação da escola secundária já é abordada no PPPAN, mas tal como nos transportes, pouco ou nada mais adianta para a evolução da situação. Aqui aproveito para lembrar e reforçar que na Abrunheira, ao nível de transportes, qualidade, itinerários e preços, está muito mal servido. Neste modelo de cidade planeada, o PPAN não prevê a segurança de pessoas e bens. Adivinha-se que com este tipo de projeto irão surgir desacatos, burlas, assaltos e encontros iguais àqueles que aconteceram no Colombo e no Vasco da Gama. Estamos relativamente perto de alguns bairros problemáticos do concelho, como seja o bairro de São José, Tapada das Mercês, Serra das Minas, entre outras zonas envolventes bem conhecidas das autoridades policiais. Aqui em Abrunheira, como é do conhecimento de Vossas Excelências, não existe qualquer tipo de policiamento. É apelidada da cidade planeada, calcula-se que seja então uma cidade para gente rica. Daí está programado um espaço destinado à saúde, talvez do tipo CUF, mas também deve haver quem tenha de recorrer aos serviços do Centro de Saúde da ARS. Na Abrunheira não existe extensão do Centro de Saúde, também é do conhecimento geral que o Centro de Saúde de Sintra já não tem capacidade de resposta para toda a comunidade, nem condições mínimas para receber mais utentes. Este PPAN não prevê a salvaguarda desta situação. Daquilo que se pode entender na forma de fazer fluir o trânsito nas áreas circundantes, que neste momento já tem picos de autêntico caos, não são apresentadas alternativas para evitar e comprometer os residentes já instalados. Tudo o que se pode ler é muito simples e vago. Depois, também tenho sérias dúvidas que os intervenientes apontados, sejam eles promotores, empregadores ou outros, incluindo a própria Câmara de Sintra, venham a cumprir rigorosamente com o regulamento e o relatório ambiental em todas as chamadas de atenção que os mesmos contemplam. A prática e a vivência do dia a dia obrigam a não confiar nos organismos fiscalizadores do sistema. A construção dos edifícios será conforme a sua utilidade habitacional, turismo, comércio, logística e saúde, fazendo variar também a sua altura, situando-se entre os 5 e os 18 metros, assim distribuídos: 5, 7, 9, 12, 15, 16 e 18 metros. Esta excentricidade de volumetria não parece ser paisagisticamente muito aceitável, mas os técnicos estudaram e Sintra já nos habituou a ver que nada é impossível. Pessoalmente não me admiraria que um projeto desta envergadura fosse descentralizado para ser implantado num local do Conselho mais a norte, por exemplo, nas imediações da Praia das Maçãs. São zonas do Conselho onde não existe qualquer oferta deste tipo, nem concorrência, nem pequenas, nem médias, nem grandes superfícies. Resumindo, tudo aquilo que mais interessa aos residentes da Abrunheira e que poderia fazer toda a diferença, não faz sequer parte das contrapartidas para a execução deste plano. Ou seja, a forma de instalar a população escolar a nível do Jardim de Infância e Escola B1. A construção de uma escola do nível do 12º ano do ensino secundário. Transportes compatíveis em qualidade, itinerários e preços. E segurança de pessoas e bens com policiamento. Extensão do centro de saúde e forma de fazer fluir o trânsito sem comprometer mais as populações. Nada disto é contemplado no plano, o que coloca numa situação aberrante. Aqui fica demonstrado mais uma vez a marginalização e o desprezo para com a aldeia da Abrunheira e os seus residentes. Ao terminar, gostava de lembrar à Assembleia que não me preocupa muito a implantação deste mega projeto.
cuja bandeira sempre usada como forma de pressão para as suas aprovações é o fantasma do emprego. Certamente terão ainda na memória as palavras do anterior Presidente da Câmara Municipal de Sintra, cuja bandeira utilizada sistematicamente para a aprovação do projeto do Fórum de Sintra, entre outros, era a colocação de 3.300 postos de trabalho. Quantos foram colocados, afinal? Menos de 2.000, com a agravante de os contratos serem mal remunerados e muito aproximados da escravatura. Mas muito preocupante mesmo é a forma como querem impor a vivência do dia-a-dia dos atuais residentes da Abelheira. Tudo aquilo que eu vou dizer é factual e está nos documentos que vós disponibilizados. Relativamente ao emprego, eu vou ser muito breve e vou falar por pontos. Relativamente ao emprego, a Folha diz 1.800, o vosso documento diz 1.120. O que é que aconteceu? Neste espaço surgiram mais 600 empregos. Mais dados sobre os empregos, interessantes. 120 é que são de alta qualificação, média alta. Isto quer dizer que 1.000 são de baixa qualificação, mal pagos, potencialmente precários, a 5 anos. Vou repetir, factual, está nos vossos documentos. Mais dados interessantes. Mais valia para o Conselho, fornecedores locais, com certeza que sim, vossos documentos. Dinâmica económica e social, uma dinâmica interessante. Fornecimentos locais, na exploração do nosso conselho, já bem quanto é que está previsto? 10%, 15%, 20%. 5%. É esta a mais-valia que nós temos. 5% para os fornecedores locais. 95% do que vai ser vendido neste espaço, tão bonito, 95% vem de fora. Vamos ter mais trânsito em 109. Falando em trânsito, que é um assunto muito interessante também do vosso documento. Sabem como é que foi feito o estudo para o impacto do trânsito, do tráfego? Em junho e em agosto. Sabem o que eles querem dizer, não sabem? Que espanto, não há trânsito nesta altura. Que bom, não vai haver impacto nenhum nisto. Maravilha, e se não tem trânsito? Espetacular, não há trabalho. Este plano pormenor abrange 70.000 hectares. Está previsto um hipermercado. 70 hectares. Peço desculpa. Está previsto um hipermercado, ou o que queiram chamar, uma área de serviços, o que queiram chamar, que é 3 a 4 vezes maior do que lá, imediatamente à frente. 3 a 4 vezes. Imaginem, ponham na vossa cabeça o espaço do Rei Merlin, que eu sou português, é o Rei Merlin. Agora imaginem esse espaço 3 a 4 vezes maior. É isto que vamos ter. A única vantagem que eu encontro aqui, sinceramente, é que os desgraçados que moram neste bairro legal, que andam anos a lutar para serem reconhecidos, pagam os seus impostos, não têm direito sequer a terem esgotos e condições, vão finalmente, espero eu, terem esse direito. É a única vantagem que está neste plano. Há uma imagem muito interessante, que eu também tenho aqui nos meus documentos, também nos vossos documentos, que passaram logo no início, em Cabo Dinheiro, posso tentar para aqui para algumas pessoas verem, está envolto numa série de bolinhas vermelhas. Aquelas bolinhas vermelhas são 60 bolinhas vermelhas. Estas bolinhas vermelhas representam espaços comerciais, industriais, tudo o que está à nossa volta e que nós sabemos que isto não tem viabilidade. Isto vai esmifrar o comércio local por completo, o pouco ainda existe. 1000 e quantos empregos? Quantas lojas é que estão ainda por abrir no Fórum 5? Quantas? Quantas? Mas isto é irreal. Isto é irreal. Qualquer pessoa vê que isto é irreal. Não me falem em remates da zona, não sei o que é remates, eu não sei o que é isso do remate. Eu não sou técnico, não sei o que é o remate. O que eu sei é que isto no super da Serra de Sintra, que é onde vai estar, vai ter um impacto brutal. Aliás, relativamente ao relatório ambiental, que é muito interessante, porque o que foi aqui falado, aqui apresentado, não são vantagens. Foram as vantagens. Eu não ouvi uma desvantagem neste plano. É tudo muito bonito. Mas se é tudo muito bonito, porquê que na suposta ciclovia vai existir também dados dos vossos documentos, das métricas, pronto, que vão acompanhar, não há um único quilómetro estimado? Onde é que está a ciclovia? Está no papel e os quilómetros não há? Não sei. Provavelmente será uma falha dos vossos documentos, porque também tem lá algumas falhas de resolução, como a pessoa não entende as imagens.
Vou prosseguir, não sei se estou justificado no tempo, se tiver, por favor, avise, tenho muito a falar. Ainda relativamente ao trânsito, não teve em conta, atenção, não teve em conta o futuro João Belém Martins. São dados de 2005 que foram estudados para a viabilidade rodoviária aqui para este mamarracho mais um. Vou terminar com dois dados que eu acho que são sucintos e que são interessantes. A altura da fachada dos novos edifícios, muitos deles vão ter 12 ou 15 metros, o máximo de alguns edifícios desta coisa linda, alguns vão ter 12 e outros vão ter 15 metros. Eu gostaria que me explicassem como é que vão fazer isso legalmente quando a altura da fachada dos novos edifícios não pode exceder, segundo os vossos documentos, que eu tive a consultar com muito rigor, nos aglomerados da Pinheira e Albarrado, que não nos 5 metros. Como é que a SONAI pretende fazer edifícios de 12 ou 15 metros? Não sei. Se calhar vai pagar muito, não sei. Está nos documentos. Eu estou-me a cingir a procurar a documentação. Foi aqui também dito qualquer coisa de morcegos. Bem, para já esta área é uma área de cheias. Ou seja, passam por 2 ou 3 cursos hídricos que são fulcrais na Ribeira de Maninho. São fulcrais. Quando se fala aqui em que se fazem corredores de 30 metros, não é por acaso. É porque sabe que eles são fulcrais. E outro risco ambiental deste projeto, que não foi aqui falado, eu peço desculpa, mas para se apresentar as coisas tem que ser as vantagens e as desvantagens. É tal como está na documentação. Não é vir aqui dizer só as vantagens. Pronto, acho que é assim que se deve funcionar. Relativamente a isto, o próprio plano diz que há um risco de cheias, não está lá escrito de cheias, não sou o que estou a dizer, de cheias, devido à impermeabilização dos solos apresentado aqui. Não há um parecer da INAR, do Instituto Nacional da Água, não sei se está em falta ou não encontrei esse documento, espero que seja disponibilizado, não encontrei o estudo do INA, que deve ser um dos responsáveis a ser ouvido. Relativamente ao estudo da qualidade do ar, ainda no relatório ambiental, qualidade do ar não foram usados dados mais recentes que 2010. Não percebi porquê. Vou prosseguir. Queria que concluísse, Sr. Doutor Chico, já Sim, está vou com concluir. minutos de intervenção. Vou concluir só aqui com a questão dos morcegos. Para quem não sabe, isto é aquele terreno, é até um terreno protegido, está na documentação, não foi dito. A informação que ia reter, eu só vou dar este dado. A menos de 5 km existem ninhos ou áreas prioritárias de espécies de aves de rapina com estatuto de ameaça elevada. Nós estamos a comprometer estas espécies ao fazer esta coisa bonita. Mais, o levantamento de campo realizado foram limitados no tempo, fim de agosto e início de setembro de 2012. Como tal, ele não pode ser considerado como definitivo. Isto está nos vossos documentos, eu não estou a inventar nada. O grupo, inclusive, sugeriu a implementação de um plano de monitorização para ver determinados aspectos, entre eles que podem existir neste terreno espécies protegidas que potencialmente estarão aqui presentes. Muito obrigado. Muitas das pessoas já referiram, e já interviram hoje, já referiram os aspectos que estão referidos nesta petição. Alguns deles também ainda não foram referidos, eu vou tentar focar esses, para acrescentar aqui algo mais. A nível da apresentação que aqui foi feita, de facto, quem apenas recebe informação esta noite parece estar perante algo fantástico, porque só foram referidos os espaços verdes, a proteção ambiental, etc, etc. De referir que foi dito que, portanto, são, se não me engano, 41% de espaços verdes e 59% de área de construção. Eu não percebo como é que temos um peso tão grande a falar dos espaços verdes, quando afinal é 61% da área construída. E eu penso que isso não ficou claro. Eu próprio, se só tivesse vindo aqui esta noite, teria ficado com uma ideia completamente diferente. Nem me tinha percebido que iria existir uma superfície comercial tão grande como aquela que está proposta com, se não me engano, 35 mil metros quadrados. Sendo que aquilo que também me chocou foi a forma como o Sr. Presidente da Câmara Municipal se referiu a este plano, é a cidade da SONAI. Portanto, aí já tem a diferença do discurso do Sr. Presidente da cidade da SONAI
para aquilo que foi apresentado esta noite, já preparado, com certeza, porque sabiam que ia haver aqui alguns argumentos a contrapor tudo isto. A nível, portanto, da proteção do ambiente, eu queria dizer ainda que, a nível mais alargado, portanto, nós parece que só estamos a fazer aqui um foco à data em que nos encontramos agora e ao nosso local. E há que ver o mundo como um todo neste momento da globalização. Existem protocolos, os protocolos de Kyoto, a redução das emissões de carbono é uma coisa que os nossos governos, as nossas políticas devem implementar. Uma política de construção e de utilização dos recursos disponíveis não é uma política que vai fazer a redução das emissões de carbono, porque se temos tanto património construído, se intervirmos na recuperação do que já está edificado, vamos com certeza ser muito mais eficientes a esse nível. O que mais dizer? Acho que isto é um argumento que também tem o maior peso de todos, porque assim, podíamos estar aqui a ser líricos e idealistas a dizer vamos proteger o ambiente, mas de facto precisássemos de habitação e precisássemos de centros comerciais, se calhar tínhamos mesmo de construir, tínhamos mesmo de utilizar o botão. Mas a verdade dos censos mais recentes é que uma em cada 10 casas deste concelho está vazia. Pronto. Isto, portanto, nós não temos necessidade de mais construção para a habitação. Vejam, uma em cada 10 casas está vazia. Para além disso, uma grande zona comercial como esta, rodeada daquilo que disseram dizer, eu até escrevi aqui a palavra, um eixo com vocação comercial, como se assim referiram. Com vocação comercial há 20 anos. O planeta existe há milhões de anos e há 20 anos que isto é um eixo com esta vocação. Infelizmente, se calhar as pessoas não se aperceberam daquilo que foi sendo aprovado pela nossa Câmara e, portanto, foi degradando a paisagem urbana. Portanto, como eu disse, eu vivo há 29 anos neste concelho, eu estou muito triste, eu viajo muito pelo mundo, viajo a muitas capitais, eu não vejo aquilo que se passa neste concelho em mais lado do mundo da Europa. Nós parecemos, nesse aspecto do urbanismo, realmente um país de terceiro mundo e um país que vai atrás de interesses imediatos em vez de ter uma perspectiva de longo prazo em que, ok, vamos falar de economia, vamos falar de criação de empregos. Ana Catarina, peço por favor. Sim. Vamos falar de criação de empregos. Nós temos muita potência turística. Vamos preservar uma pérola como é a nossa Vila de Sintra e vamos construir todo o coberto vegetal à volta que sobra. Tenham a certeza que nenhum turista vai querer cá vir. E já, portanto, é feito mais o percurso entre Lisboa e Sintra quando se vem dentro do comboio, quando se vem em C19. Neste momento, com tantos edifícios, e vou dar, por exemplo, um exemplo, temos que falar também da economia, a nossa real economia neste momento, a realidade do país. Com tantas empresas a irem à falência, ficam edifícios que são autênticos fantasmas e que desfeiam completamente a paisagem. E ninguém faz nada para ou demolir esses lotes ou reconstruir alguma coisa nesses lotes. Vejam o exemplo da Moviflor, que está do outro lado da estrada, neste eixo comercial, da vocação comercial, e que provavelmente agora vai passar, como tantos outros sítios, 10, 20, 30 anos, até se tornar numa horrorosa ruína, porque uma ruína de pedra até pode ser uma coisa bucólica, mas uma ruína de betão, uma ruína de metal, não é uma coisa bonita de se ver no meio das nossas casas, que é onde nós vivemos. Eu poderia enumerar muito mais coisas, quero-vos deixar o convite também de visitarem a petição online, poderia estar muito mais bem elaborada, isso não interessa, foi feita numa emergência, foi feita o melhor que se conseguiu fazer na altura, o que interessa é passar a palavra ao maior número de pessoas possível e passar a palavra no sentido de as pessoas escreverem um requerimento na Câmara, dirigir ao Sr. Presidente, porque de outra forma não tem valor, têm que escrever um requerimento e apresentar as vossas razões para não terem mais construção neste momento. Em relação à requalificação do bairro da Brunheira, aqui incluído, sim senhor, é justamente a favor da requalificação do que já existe que esta petição também está feita. Muito obrigada. A minha perspectiva em termos de análise do plano, parece-me um plano adequado em termos económicos às questões reais. Parece-me mais, em termos urbanos, que vai ser
uma plantação de armazéns revestidos a chapa que vão ficar vazios, é a minha opinião pessoal. Porque não falta para aí, são parques industriais completamente desocupados, e este vai ser mais um. Em termos de espaços urbanos e de espaços públicos, parece-me que se limitaram a usar os espaços que sobraram, limitantes das áreas de proteção das linhas de água, e são mais guardanapos verdes que vão ficar por tratar do que propriamente um espaço público para ser usado pelas pessoas, e que é uma oportunidade, porque são cerca de 70 hectares, que podiam ser extremamente aproveitados para áreas, para outro tipo de usos, de equipamentos, e eventualmente até para servir as pessoas de outra forma, que não esta que esta proposta propõe. A minha questão, depois reflete-se basicamente, para terminar, e agora também, não sei se há aqui algum proprietário ou não de algum dos terrenos adjacentes, eu faço uma pergunta, não sei se é possível responder ou não, é que quando é que cada um dos proprietários vai saber quanto é que tem que pagar? Quando é que vai saber, relativamente à sua propriedade, ou ao seu quinhão, entre aspas, quanto é que tem que pagar para que isto seja feito, se isto realmente for para a frente? Eu sou natural de Sintra, mas não vivo cá neste momento, e tive conhecimento deste projeto há pouco tempo, e queria dizer apenas duas coisas. A primeira é que ouvi dizer aqui que só se ouviu falar de vantagens, mas de nenhumas desvantagens. E eu pergunto se vocês que trouxeram a ideia têm alguma sociedade com a SONAI, uma vez que só trazem a parte boa. Se não trazem a parte má, tenho que concluir eu próprio, enquanto cidadão, que alguma coisa não está a ser dita. Isto é uma observação. Mas aquilo que eu queria dizer mais concretamente em relação ao facto de haver uma iniciativa de construir uma área comercial, tipo hipermercado, é que em Martins há um continente. E no outro dia tive a oportunidade de perceber que fui às compras, normalmente, como qualquer outro cidadão, e aquela superfície comercial tem 12 linhas de caixa. No dia, como em todos os dias, nas horas de ponta, as linhas de caixa têm quase sempre apenas e só metade dos operadores a trabalhar. Isso significa que as pessoas que estão à espera para pagar porque foram fazer as compras, estão à espera. Estão à espera nas linhas de caixa disponíveis, e as outras caixas estão por abrir. E se a gente não disser nada, as linhas de caixas ficam por abrir. Fiz uma reclamação e 2 dias depois recebi a resposta do próprio continente, dizendo que tinham faltado 2 operadores. Bom, 6 mais 2 dá 8. Há 12 linhas de caixa, portanto, aquela operação que está ali montada tem a aparência de ter 12 linhas de caixa para pagar, mas na verdade só há 8 disponíveis, porque só há 8 pessoas para poderem fazer jus ao pagamento que as pessoas precisam de fazer. Portanto, aquilo é um cenário que é montado pela própria SONAI para fingir que está a 12 linhas de caixa, que aquilo é uma grande operação, mas aquilo é uma aldrabice. É mais uma. E aqui vai ser outra, se calhar maior, com mais 24 linhas de caixa, das quais só apenas 12 vão ficar a trabalhar, porque é 150% em todas as áreas comerciais que eu tenho visto da SONAI. É assim que funcionam, e nunca estão todas abertas, talvez apenas no Natal. E, portanto, é preciso perceber, afinal de contas, que história é essa da criação dos empregos, e que história é essa de isto vir servir os interesses das pessoas aqui. Não serve, nunca serviu e não vai servir outra vez. Tenho pena que as pessoas que lidam com os impostos colhidos junto de nós continuem a decidir sempre e só em favor das corporações e nunca em favor das pessoas, porque não analisam as coisas até ao fim. E isto tem que acabar. É só isso que eu tenho para dizer. Obrigado.